A Câmara do Consumidor do Ministério Público apoia o uso do compliance como ferramenta do futuro para combater a corrupção. O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido. Saiba como o programa pode evitar fraudes em empresas e na administração pública. No começo do ano, as manifestações populares surgiram inicialmente no Brasil para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público. Depois passaram a questionar inúmeros temas, como gastos em grandes eventos esportivos, má qualidade dos serviços públicos e corrupção política. Os protestos geraram repercussão nacional e internacional. Em resposta, o governo brasileiro anunciou várias medidas para tentar atender às reivindicações e o Congresso Nacional também votou nesse sentido. Um exemplo foi o arquivamento da proposta de emenda à Constituição de número 37, que pretendia retirar o poder de investigação criminal do Ministério Público, dando exclusividade às polícias. Outro, a Lei Anticorrupção, que foi aprovada. A nova lei estabelece punições para empresas que cometem crimes contra a administração pública, como multas, suspensão de atividades e até extinção. Antes da norma, apenas as pessoas físicas eram responsabilizadas por atos de corrupção ou fraudes à licitação, por exemplo. Ou é o corrompido, o servidor público corrompido, ou o funcionário da empresa, ou até o dirigente da empresa que corrompia. Mas o principal beneficiário do ato de corrupção, que era a empresa em si, a instituição em si, ela, salvo raras exceções, acabava ficando impune. Então você tinha uma estrutura voltada para a impunidade do principal ganhador, do principal beneficiário daquele ato, daquela estrutura de corrupção. A lei anticorrupção prevê ainda a redução da pena caso a empresa demonstre a existência de controles internos, códigos de ética, mecanismos contra a improbidade, auditorias regulares e incentivos a denúncias. O advogado explica que essa previsão fortalece políticas de compliance, que são atividades internas que incentivam o cumprimento de normas, evitando o comprometimento da empresa com práticas ilícitas. Então ela vai mudar procedimentos, ela vai criar um código de conduta ética, ela vai estabelecer regras para que os funcionários cumpram, para que ela não, de forma alguma, participe ou colabore com a prática de delitos. Então a ideia é criar uma cultura de valores éticos dentro da empresa para evitar a sua responsabilização administrativa e criminal e para evitar as crises de imagem naturalmente decorrentes do envolvimento dela com qualquer crime. Ética e compliance foram tema de uma palestra realizada em Brasília pelo coordenador da Câmara do Consumidor do Ministério Público Federal. Antônio Fonseca destacou a denúncia como a principal ferramenta do compliance e ressaltou a importância da implementação do programa no combate à corrupção. É importante que haja um monitoramento. A própria empresa, dentro da sua liberdade de empreendedorismo, de organizar a produção de bens e serviços, possam tomar a iniciativa de, dentro da responsabilidade social que cada uma tem, não é, possa dar uma resposta a esse câncer que é a corrupção no Brasil. A coordenadora da Câmara do Patrimônio Público esteve presente na palestra. Denise Vincitúlio confirmou os benefícios do programa. Na medida em que nós devemos zelar pelo bom uso das verbas públicas, nos interessa empresas que tenham esse programa, que ajam de forma ética, porque se não houver pagamento de propinas, quem quer que seja, para se conseguir obras públicas, por exemplo, os preços tenderão a diminuir. Não haverá por que haver superfaturamento, porque o superfaturamento existe porque alguém vai ganhar ilicitamente em cima daquela obra. O dispositivo da lei que incentiva a adoção do compliance deve ser regulamentado pelo Poder Executivo Federal. Por isso, a Procuradoria-Geral da República enviou um ofício à Casa Civil com uma sugestão. O Ministério Público propôs que a regulamentação buscasse induzir as empresas do Estado a empregarem os mecanismos descritos no dispositivo e as agências reguladoras a levarem em consideração o mesmo critério na hora de aplicar as sanções. É importante que o Estado dê o bom exemplo, isto é,
impondo, regulamentando o programa de compliance para as suas empresas, para as empresas públicas, sociedades de economia mista, etc. Com isso, certamente o Executivo poderá dar um exemplo extraordinário. O Bolsa Família é um programa do governo federal de transferência direta de renda com o objetivo de beneficiar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. Faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar inferior a R$ 70 mensais. Mas no interior do Ceará, quem anda recebendo o benefício ganha bem mais que isso. O MPF no estado denunciou uma quadrilha que fraudava programas sociais federais, como Bolsa Família. Acompanhe na reportagem. Mauriti, município localizado na região do Cariri, interior do Ceará, tem população estimada em 45 mil habitantes. Segundo a prefeitura, aproximadamente 60% da população vivem na zona rural. A agricultura familiar e o trabalho informal são as principais fontes de subsistência dos mauritienses. A renda per capita do município fica em torno de um salário mínimo. Em Mauriti, 12 mil pessoas, o que representa 20% da população, estão cadastradas nos programas sociais do governo federal, como Bolsa Família e Seguro Safra, que é uma ação voltada para agricultores que sofrem perda de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas. 9 mil famílias já recebem os benefícios. 4 mil estão na fila de espera. Dona Francisca é agricultora. Ela diz que 2 filhos dela estão inscritos nos programas, mas ainda não foram beneficiados. Tem 4 crianças pequenas, era 2 pequenininhos, veio mais 2 de uma vez. Aí ele não tem nenhum emprego, é da agricultura. Está com 7 anos, dentro de 7 anos que ele batalha pela Bolsa Família e nunca veio. Enquanto muita gente que precisa espera os benefícios, alguns em situação privilegiada, fora do perfil exigido pelo governo federal, recebem as bolsas sociais. O fato está sendo investigado pelo Ministério Público Federal em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Segundo a denúncia, 6 servidores municipais e uma estudante universitária teriam participado do suposto esquema fraudulento. São pessoas que não preenchem os requisitos legais para o cadastramento. Mesmo assim, foram incluídas como beneficiários. Segundo a Prefeitura de Mauriti, os servidores denunciados preferiram não se pronunciar e só falar em juízo. A notícia se espalhou pela cidade e gerou indignação por parte da população, que exige rigor na apuração do caso. É uma injustiça muito grande, viu? Isso aí tem que ter fiscalização para fiscalizar todas essas pessoas que estão recebendo esses benefícios sem precisão. Fiscalização, né? Em todo o pessoal que é inscrito, que tem, né? E saber o que acontece. E fiscalizar quem precisa e quem não precisa. Quem não precisa, merecia ser cortado, para dar para quem precisa, né? De acordo com o procurador da República, autor da denúncia, os acusados usaram declarações falsas, omitiram cargos, funções e profissões, além de fraudar a renda mensal para comprovar situação de extrema pobreza. O MPF comprovou a existência de um esquema criminoso articulado por funcionários públicos, privados e agentes políticos. Tudo leva a crer que realmente havia uma conivência por parte da administração, porque são pessoas renomadas, pessoas conhecidas na região. Então, é difícil acreditar que essas pessoas tenham conseguido incluir e permanecer no cadastro durante tanto tempo sem levantar suspeitas. Na denúncia, o MPF pede ainda a quebra de sigilo bancário dos 7 acusados, além da condenação por prática de pelo menos 2 crimes. O crime de estelionato. Então, prevê uma pena de 1 a 4 anos, com aumento de 1 terço, tendo em vista que os crimes foram praticados contra a administração pública, né? E aqueles que são servidores públicos também podem estar sujeitos, né, à perda do cargo. Além de que terão que ressarcir todo o prejuízo, né, tudo aquilo que eles receberam devidamente corrigido. O Ministério Público Federal também recomenda a coordenação do Cadastro Único para programas sociais em Mauriti e ao prefeito do município que façam no prazo de 30 dias o recadastramento de todos os beneficiários.
A secretária de Assistência Social de Mauriti ressalta que as recomendações do MPF já estão sendo adotadas pelo município. Nós já vamos fazer um recadastramento geral a todas essas 12 mil e tantas famílias, vamos refazer tudo e tomar as providências necessárias. Já foram tomadas desde janeiro, desde as primeiras denúncias, as próprias pessoas estiveram no cadastro único e se desligaram. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. E a gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.